Como eu estava dizendo, Lewis Strauss vai buscar mostrar por que a filosofia clássica entrou em declínio, né? E quais são as diferenças entre a filosofia política e outros fenômenos intelectuais que não se pode chamar de filosofia. Ele começa distinguindo a filosofia do pensamento político. Strauss vai dizer que a filosofia política não é a mesma coisa que pensamento político. Pensamento político tem em qualquer sociedade. Se você vai e examina papiros egípcios de 2000 anos antes de Cristo, o Eric Voegelin fez isso, examinou um certo conjunto de papiros egípcios, havia ali um pensamento político. Existe entre os egípcios crítica social, existe crítica até mesmo ao governo, à realeza do faraó e tudo mais. Isso se encontra em documentos egípcios muito antigos, muito anteriores ao surgimento da filosofia. Também se encontra o pensamento político na Pérsia, o pensamento político na China, o pensamento político na Índia, o pensamento político em todos os lugares, em todas as civilizações. Pensamento político é a elaboração intelectual que os homens, individual e coletivamente, fazem a respeito dos assuntos políticos. A elaboração intelectual sobre a sociedade, sobre o Estado, sobre o bem, sobre a virtude que um governante deve possuir, sobre os tipos de governo e as categorias do governo. Tudo isso existe e nada disso é necessariamente filosofia política. Para ser filosofia política, é necessário ter algo a mais. A filosofia política também se distingue da teologia política. Nas minhas aulas de religião e política, que eu gravei anteriormente a essa aqui, eu não sei se na ordem, aí vocês vão ver primeiro religião e política, depois vocês vão ver essa, mas o fato é que eu gravei antes. Nessas aulas eu abordei cuidadosamente a relação entre a revelação do Islã, o Corão, e a revelação do cristianismo, o Evangelho junto com o Antigo Testamento, o Novo Testamento como um todo, e a política. E eu mostrei que tem pontos ali que indicam coisas relevantes para o pensamento político. Por exemplo, quando São Paulo, apóstolo, diz que o cristão deve obedecer os governantes, ou quando o Antigo Testamento traz a unção do profeta Samuel para o rei Saul. Então, o poder espiritual representado na figura do profeta Samuel, ungindo um rei. A relação entre autoridade espiritual e poder temporal. Todas essas temáticas que estão presentes na revelação cristã, assim como no Corão tem outras temáticas igualmente relevantes para a política, serão objeto de reflexão entre teólogos que farão teologia política. E qual é a diferença entre a teologia política e a filosofia política? A diferença é que a teologia política, como toda a teologia, aliás, parte não da abertura da razão, da abertura do logos, da abertura pura da razão à realidade, mas parte de um dado revelado, de um dado escritural, ao qual ele deve se ater e utilizar a razão, utilizar o logos, utilizar a racionalidade humana para interpretar aquele dado. Então, a baliza da teologia é um dado revelado, a não ser que seja feita teologia natural, e eu acho que teologia natural é filosofia em outros termos. Basicamente, para mim, a teologia natural é metafísica. Então, por teologia política, o Lewis Strauss entende esse esforço hermenêutico, esse esforço interpretativo, de pegar o dado da revelação e extrair desse dado consequências teóricas para a política. Isso é teologia política e isso se difere da filosofia, porque a filosofia não tem nenhum pressuposto escriturístico. Quando Sócrates começa a sua missão, quando Platão e Aristóteles levam a cabo as suas investigações, não há nenhum dado ao qual eles têm que se ater. Na Grécia, os poemas homéricos tinham autoridade similar, em muitos aspectos, à própria Bíblia cristã. As pessoas usavam os poemas homéricos para fundamentar opiniões legais nas cortes judiciais, as pessoas usavam poemas homéricos para fundamentar certos costumes. Então, aqueles poemas, a Ilíada e a Odisseia, e em grau menor o poema de Hesíodo sobre a teogonia, sobre a criação dos deuses, tinham uma autoridade imensa na sociedade grega, porque vertiam a tradição dos deuses e a tradição da antiguidade, das lendas, e aquilo era a cultura comum. Então havia uma comunhão de sentido em torno dos poemas homéricos. Ainda assim,
nem Platão, nem Aristóteles, nem Sócrates se aterão a esses poemas. Então eles não vão partir dos dados escriturísticos da Ilíada ou da Odisseia. Ao contrário, Platão na República, inclusive, vai dizer que os poemas de Homero deveriam ser banidos da República Perfeita porque eles traziam deuses imorais. Então havia ali coisas que os deuses faziam nos poemas homéricos que, no entender de Platão, não eram morais e a República deveria banir estes poetas. Então havia uma restrição aos poetas na República de Platão. Então isso mostra já desde logo que a teologia política é distinta da filosofia. Também é distinto a teoria política. A chamada teoria política não é a mesma coisa que a filosofia política. Por quê? Porque as teorias políticas deixam pressupostos intocados. Lévi-Strauss dá um exemplo de obra de teoria política. O Estado Judeu, do Theodor Herzl, obra importantíssima para o surgimento do pensamento sionista, do pensamento pró-judaico. E o Lévi-Strauss diz que essa obra não é filosofia política porque ela deixa por pressuposto uma série de perguntas. O que é o Estado virtuoso, o que é a virtude política e assim por diante. Estas perguntas, que são centrais no olhar do filósofo, são deixadas como pressupostos nessa obra. Então você pode ter uma teorização política que não seja filosofia. Por fim, a filosofia política também se distingue, também se separa daquilo que se convencionou chamar de ciência política. A ciência política, modernamente, é algo diferente da filosofia política. No sentido clássico, não. Era a mesma coisa. Não havia a distinção entre filosofia e ciência. A episteme, a ciência grega, era a filosofia. Então, essa diferenciação ela não estava lá presente. Uma vez que haja essa diferenciação se fundamenta no quê? Qual é o ponto da diferenciação entre ciência política e filosofia? No ver de Lévi-Strauss, o ponto aí é o que já vai introduzir as causas do declínio da filosofia política. Ele vai dizer que com as ciências modernas da natureza, ou seja, com as ciências naturais, houve por parte dos humanistas, por parte dos pensadores das ciências não naturais, o esforço de emular os métodos dessas ciências. As ciências naturais foram codificadas por toda essa corrente renascentista de Galileu, Copérnico, Tycho Brahe, até Newton, e se demonstraram na prática extremamente bem-sucedidas naquilo que elas se propunham. Então, você tem uma ciência natural que é universal, que é a mesma estudada ou no Brasil, ou no Japão, ou no Irã. Os artigos de ciência, os artigos de física, os artigos de química podem ser traduzidos e lidos como se não houvesse nenhuma diferença sobre o local em que eles foram produzidos. Então, eles falam a mesma linguagem, é calcado numa linguagem matemática, numa linguagem universal, e principalmente não há a intrusão, não há a intromissão nessas ciências, supostamente, né, pelo menos na visão positivista mais clássica, não há a intrusão de valores. Então elas são ciências destituídas de valores, ciências não valorativas. Né? Com a ciência moderna você pode construir desde uma bomba atômica até uma vacina para uma grande epidemia. Então, tudo pode ser feito com a técnica que deriva da ciência. Não há intrusão de valores aí. Ora, a ciência política, no paradigma positivista, passa a adotar uma mesma estrutura. Então, todas as questões relativas ao que é o bem, o que é a virtude, o que é a sociedade justa, o que é a justiça em si, todas as questões são colocadas de lado para que nós possamos fazer um estudo objetivo da política. E o que é esse estudo objetivo? Esse estudo objetivo é mostrar simplesmente a noção de soberania, a noção de Estado, o que é o voto, como funcionam os vários sistemas de governo, como se dá a relação entre opinião pública e governo, como se dá o processo eleitoral, quais são as relações entre opinião, né, e processo eleitoral, o sufrágio e assim por diante. Então a ciência política busca isolar as questões relativas ao valor, né, as questões filosóficas
por excelência na filosofia política clássica, e analisar a política a partir de um prisma puramente objetivo. Lévi-Strauss diz que isso, entretanto, é uma falácia. Em primeiro lugar, isso é impossível para ele, porque nós não temos como isolar esses valores quando a gente fala de política, porque nós estamos falando dos assuntos humanos. Então, quando se fala dos assuntos humanos, os valores se imiscuem, eles se introduzem necessariamente. Então, esse é o primeiro ponto, isso é impossível. O segundo, ele mostra a duplicidade que os cientistas políticos possuem. Por quê? Porque ele vai dizer, olha, é muito curioso que os cientistas políticos digam que a virtude não importa, que o bem não importa, e todos eles sejam particularmente afeitos à democracia. Todos eles dizem que a democracia é a forma de governo ideal, e todos eles estão ali para servir a democracia e para servir a verdade. Ou seja, já de cara, todos esses cientistas políticos têm dois valores que eles não estão submetendo à análise filosófica. Eles consideram que a democracia é um governo melhor e consideram que a busca da verdade é algo bom. E aí Lévi-Strauss vai fazer a seguinte pergunta: por que buscar a verdade é algo bom? Como saber que buscar a verdade é bom? O que é o bem e o que é a verdade? Qual a relação entre bem e verdade? Todas essas perguntas elas são filosóficas. E se elas não são postas em jogo pelo cientista político, é porque simplesmente ele se fecha, estuda aquilo ali e ignora as questões que estão obviamente dadas como pressuposto da sua própria investigação. E essa onda, essa corrente positivista, esse esforço que se demonstrará não apenas na ciência política, mas também nas derivadas, nas ciências que, segundo Strauss, são extraídas e que saem desse conjunto, a psicologia social, a própria sociologia, a sociologia positivista, com Auguste Comte, Durkheim, todo esse pensamento que se esforçará por separar a dimensão do fato e do valor, e isso aparece tanto em Durkheim quanto em Max Weber, a separação da esfera do fato e a separação da esfera do valor, e a ideia de que o cientista lida apenas com a esfera do fato e não com a esfera do valor, isso é contrário ao pensamento filosófico clássico, porque na filosofia clássica há a crença de que é possível chegar ao conhecimento dos verdadeiros valores, ou seja, você pode fazer ciência sobre os valores, sobre o bem, sobre o que é bom, sobre o que é justo. Você pode chegar a uma visão correta disso aí, mais profunda e alicerçada na realidade. Ao passo que os positivistas acreditam que não, que só é possível fazer ciência dos fatos, porque os valores são subjetivos, arbitrários, relativos a cada cultura, relativos a cada sociedade, portanto não há como se fazer ciência dos valores. Esse é o pensamento positivista. E essa é a primeira grande raiz para o declínio da filosofia política clássica. O segundo choque que a filosofia política clássica terá é com uma outra escola de pensamento distinta do positivismo, que é o chamado historicismo. O historicismo surge como reação ao pensamento iluminista, que propõe um conjunto de direitos naturais do homem e propõe uma noção forte de racionalidade, de razão humana, de moral humana, capaz de julgar a moralidade relativa de todas as épocas e de todas as culturas. O historicismo surge como uma reação a isso, dizendo, pera um pouco. Não é assim. Cada cultura tem os seus valores. Cada povo tem a sua moralidade. A moralidade muda à medida que o tempo passa. Há diversos valores. Portanto, nós temos que investigar a história desses povos, a história dessas culturas, e só é possível compreender estes valores quando eles estão inseridos no processo histórico. Então, inserir os valores de uma cultura, inserir a moralidade, inserir o pensamento político de uma cultura na sua historicidade, é poder compreendê-lo tal qual os contemporâneos o compreendiam. Portanto, não é possível fazer um julgamento como se você abstraísse, sabe, você saísse da situação e você julgasse a coisa desde cima. Esse é o pensamento historicista. Bom, parece muito razoável.
parece muito razoável que seja preciso, para entender o pensamento político de um determinado povo, de um determinado indivíduo, encaixá-lo na sua historicidade. O ponto falho do pensamento historicista é o seguinte: olha, se para a gente entender o pensamento político de um indivíduo ou de uma cultura é preciso compreender a sua história, então como é que nós não vamos cair num relativismo absoluto? E o que é o relativismo absoluto? O relativismo absoluto é simplesmente dizer que não existe nenhum pensamento, nenhuma teoria, nenhuma tese que possa ser verdadeira de fato. Então, as teses e as teorias, elas nunca são verdadeiras, porque elas sempre serão desmentidas, sempre serão negadas numa outra etapa, num outro ponto do desenvolvimento histórico. Essas consequências radicais do historicismo, segundo Lévi-Strauss, foram extraídas por Nietzsche. Então, Nietzsche foi um pensador que levou isso ao extremo, porque ele chega ao extremo de dizer que os valores todos eles são arbitrários e eles são postos pela vontade dos indivíduos, pela vontade coletiva dos povos. Então, o que interessa, na verdade, é ver como a vida, a vitalidade, os impulsos, né, as pulsões dos povos e dos indivíduos se configuram, emergem, aparecem e impõem determinados valores como verdadeiros em detrimento de outros. Mas, à luz de uma objetividade, não são nem verdadeiros nem falsos, não há como se falar em verdade e falsidade. E é por isso que no final da vida Nietzsche vai ter aquele projeto de transvalorar todos os valores, de girar todos os valores. Esse historicismo, que segundo Strauss é uma reação apropriada ao pensamento iluminista, acaba caindo no relativismo e obscurece o fato, que para ele é um fato, de que é possível sim, de uma sociedade dada, haver um aprofundamento filosófico dos valores e chegar a certas conclusões que serão válidas para muito além do contexto temporal e do contexto social em que elas foram extraídas. E ele vai dizer justamente que as conclusões, mais do que as conclusões, que a forma de pensar de Platão e de Aristóteles continua válida para o nosso tempo, que as lições que eles legaram continuam válidos para o nosso tempo. E essa vitalidade contínua da filosofia política clássica mostra que é possível fazer filosofia política sem que ela se confunda com pensamento político, teologia política, teoria política ou ciência política. E também sem que ela caia nas armadilhas prontas do positivismo, que eu acabei de descrever, e do historicismo, que eu também acabei de descrever. E essa recuperação que eu aqui vou mostrar em Platão e Aristóteles, tocando em alguns pontos, muito brevemente, alguns pontos fundamentais dos dois autores, é o que o Strauss se propõe a fazer quando ele introduz a filosofia política no ensaio O que é filosofia política. Na próxima aula, a gente vai investigar um pouco sobre Platão, sobre a noção de justiça em Platão, como ela aparece no diálogo A República, e ao final eu vou falar sobre a relação entre ética e política em Aristóteles. E tanto para Platão como para Aristóteles, eu quero mostrar por que é que o pensamento desses dois autores é relevante para nós e porque o modo deles colocarem essas questões é relevante para nós. Se eu conseguir demonstrar isso, eu acho que eu vou conseguir indicar porque o Lévi-Strauss tem uma intuição correta quando ele diz que a filosofia política clássica pode ser restaurada.